O rangido metálico ecoou pela estação subterrânea enquanto o metrô rugia à vista. Passageiros se arrastavam ao longo da linha amarela, perdidos em seus próprios mundos, segurando xícaras de café e sacolas de compras. O ar estava denso com aquela mistura familiar de óleo, suor e o eco fraco de músicos de rua tocando em algum lugar acima. E então, em um instante aterrorizante, tudo se despedaçou. Emily Tran, grávida de 6 meses, ficou perto da borda da plataforma com seu marido Damien. Suas mãos repousavam protetoramente sobre sua barriga inchada, seus olhos cansados, mas ainda cheios de esperança de que talvez, apenas talvez, o homem ao seu lado pudesse mudar. Durante meses, Damien ficou mais frio, mais cruel, sussurrando para sua amante em ligações noturnas, repreendendo Emily por ser fraca e inútil. Mas, naquela noite, ele insistira que saíssem. Ela pensou que talvez fosse um passo em direção à reconciliação. Ela estava errada. O maxilar de Damien se contraiu quando os faróis do trem que se aproximava iluminaram o túnel. Seus olhos, antes calorosos e encantador, agora queimado com algo mais sombrio. Impaciência, desgosto e uma resolução arrepiante. Inclinando-se para perto, ele. Palavras sibiladas que só Emily conseguia ouvir. Você não passou de um fardo. Hoje à noite, isso acaba. Antes que ela pudesse. Suspiro. A mão dele bateu em seu ombro com força brutal. O mundo virou de cabeça para baixo. O grito de Emily cortou através da plataforma lotada enquanto seu corpo tombava para frente, sem peso por uma fração de segundo antes de atingir o leito de cascalho de nos trilhos. A dor explodiu em sua perna quando a buzina do trem soou. A multidão explodiu em caos. Gritos, suspiros, dedos apontando freneticamente. Sangue se espalhou pelo concreto como tinta derramada. Ajudem-na. Alguém a ajude, disse uma mulher. Gritou, com a voz embargada. O trem estava a segundos de distância. Faíscas iluminaram o túnel, enquanto os freios guinchavam, mas não havia tempo. Emily agarrou os trilhos, suas unhas quebrando, as lágrimas a cegando. Ela pensou em seu bebê, no pequeno batimento cardíaco que ouvirá durante os exames, na promessa de um futuro com o qual ela ainda sonhava. Por favor, não assim. Ela sussurrou com os dentes cerrados. Naquele borrão horrível, sua perna esquerda se torceu. Sob o peso do aço, um estalo nauseante ecoou, seguido por um grito que pareceu silenciar toda a estação. O sangue jorrou, encharcando o vestido que se acumulava sob ela. Estranhos taparam a boca. Crianças choraram. Telefones gravavam. O pesadelo. A visão de Emily escureceu, seus ouvidos zumbiram. Mas dentro de sua barriga, ela sentiu. Seu bebê chutou. Ainda. Viva, ainda lutando. Justo quando as sombras ameaçavam engoli-la, um par de mãos fortes estendeu-se de acima. Uma voz masculina, firme e constante, cortou o pânico. Aguente firme. Não. Soltá-la. O paletó dele roçou na terra enquanto ele se inclinava perigosamente perto dos trilhos. Seu aperto se fixou nela. Braço com o tipo de força que se recusava a se render. O trem passou trovejando, faíscas voando, a rajada de vento quase o desequilibrando. O corpo de Emily convulsionou de dor. Sua perna mutilada, seu vestido encharcado de vermelho. Ela tentou focar no rosto acima dela. Queixo afilado, olhos gentis, mas determinados. Um estranho que parecia a própria esperança. Seus lábios tremiam. Sua respiração era superficial. A última coisa que ela ouviu antes de escorregar. Sua voz, trêmula de urgência, fez com que ele perdesse a consciência. Você está seguro agora. Eu te peguei. Muito antes do sangue e do caos na estação de metrô, Emily Tran tinha. Acreditava que sua vida era um conto de fadas. Aos 29 anos, ela se portava com a graça tranquila de alguém que encontrava alegria no coisas mais simples. Professora de uma escola primária de bairro no Queens, ela era adorada por seus alunos, que se agarrou a ela como uma segunda mãe. Ela não tinha guarda-roupa de grife, nem família, fortuna, nenhum círculo de amigos glamuroso.
O que ela tinha era um coração cheio de bondade, uma determinação para trabalhar duro, e o sonho de criar um filho em um lar amoroso. Quando Emily conheceu Damien Tr pela primeira vez, 7 anos antes, ela pensou que o destino a havia finalmente a recompensou. Ele era tudo o que ela não era. Confiante, rico e magnético. Ele possuía propriedades em toda cidade, dirigia carros elegantes e carregava a aura de um homem que podia dobrar o mundo à sua vontade. Damião a arrebatou de sua pés com gestos extravagantes, jantares luxuosos, rosas chegando à sua escola, promessas sussurradas sob as luzes brilhantes da cidade. Para uma menina criada por uma mãe solteira que trabalhava em turnos dobrados. Como costureira, a atenção era inebriante. Seus amigos a alertaram. Disseram a ela que Damian era bom demais para ser verdade, que homens com dinheiro geralmente amavam mais o controle do que as pessoas. Mas Emily, cega pela fantasia, agarrou-se à crença de que o amor poderia mudar até o coração mais duro. Em 1 ano, ela estava casada. Em 2 anos, ela sonhava com filhos, imaginando uma casa aconchegante cheia, com risos e calor. No início, o casamento deles brilhou. Damien apareceu em sua sala de aula com café. Provocava-a gentilmente quando ela adormecia corrigindo provas e segurava sua mão durante longos caminhadas no Central Park. Ela disse a si mesma que havia superado as probabilidades. Ela não estava apenas uma professora casada com um milionário. Ela era a prova de que o amor transcendia classe, origem e status. Mas com o passar dos anos, as sombras se infiltraram. O império empresarial de Damien se expandiu e, com isso, sua arrogância. Ele parou de perguntar sobre o dia dela. Ele começou a criticar a maneira como ela se vestia, a maneira como ela comia, até mesmo o jeito como ela falava. A princípio, Emily ignorou, convencendo-se de que o estresse o estava deixando rude. Mas, no fundo, para baixo, ela sabia que o homem com quem se casou estava indo embora. Quando ela descobriu que estava grávida, seu coração pulou de alegria. Alegria. Por um breve momento, Damien também pareceu emocionado. Ele disse a ela que seria um pai que a filha deles podia admirar. Ele até beijou a barriga dela e sussurrou promessas de construírem um futuro juntos. Emily se agarrou a esses momentos, desesperada para acreditar que ele falava sério. No entanto, a realidade era mais cruel. Damien se distanciou, ficando fora até tarde, inventando desculpas para jantares de negócios. Emily sentiu o cheiro do perfume em seus ternos, perfume que não era dela. Ela encontrou cobranças suspeitas no cartão de crédito, em boutiques de luxo onde ela nunca havia posto os pés. Quando ela o confrontou, ele a dispensou, acusando-a de ser paranoico. Você deveria se concentrar na sua gravidez. Ele retrucou. Deixe os negócios para homens que entendem disso. Sozinho em sua cobertura, Emily frequentemente pressionava as mãos contra a barriga, sussurrando para o filho que ainda não havia nascido que tudo iria acontecer. Ficar bem. Ela não se importava com riqueza ou status. Ela só queria amor, estabilidade e segurança para seu bebê. Ela ainda rezava para que Damien mudasse. Mas lá no fundo ela sentia o frio crescente de uma tempestade que ela não conseguia mais controlar. E logo essa tempestade iria explodir da forma mais brutal imaginável. E naquela noite o metrô finalmente aconteceu. Para o mundo exterior, Damien Tran era o definição de sucesso. Aos 37 anos, ele era o tipo de homem que chamava a atenção. Segundo ele entrou em uma sala. Alto, ombros largos, com cabelo preto liso e um terno sob medida que abraçava seu estrutura como se tivesse sido esculpida pela própria ambição, Damien carregava a aura de um conquistador. Repórteres o chamavam de rei do mercado imobiliário por esforço próprio. Os investidores elogiaram seus instintos implacáveis. Jovem, empreendedores idolatravam sua história de ascensão do nada ao tudo. Mas aqueles que olharam mais de perto, aqueles que ousou, podia ver rachaduras sob a superfície polida. Damião havia construído seu império do charme, da manipulação e do medo. Ele era o tipo de homem que sorria calorosamente
para as câmeras e depois destruía seus funcionários a portas fechadas. A sala de reuniões era seu campo de batalha, e seus oponentes. Raramente saía ileso. Ele prosperava no controle, em dobrar as pessoas até que quebrassem e depois descartá-las como velhas. Recibos. Quando Emily o conheceu, ela viu apenas o charme. Damen sabia como se vender, não apenas para investidores, mas para quem ele quisesse. Ele a cortejava com grandes gestos porque entendia sua inocência, seu desejo de amor. Damian. Não se tratava apenas de atração. Tratava-se de poder. Ter uma humilde professora ao seu lado era a prova de que ele podia reivindicar qualquer coisa, qualquer pessoa, independentemente da origem. Isso o fazia sentir-se invencível. À medida que sua fortuna crescia, saciou sua fome. O luxo se tornou sua linguagem. Uma nova cobertura com vista para o Central Park. Carros importados com personalização. Interiores. Férias em iates particulares. Cada posse alimentava seu ego, mas nada. Nunca o satisfez. Emily, antes uma joia que ele ostentava com orgulho, começou a entediá-lo. Ela não entendia a emoção de negócios de alto risco. O poder inebriante de ser invejada por ele. Sua gentileza se tornou fraqueza. Sua modéstia se transformou em vergonha. Ele nunca disse isso abertamente no início, mas seu desdém transpareceu e a perfurou. Comentários. Você deveria se vestir melhor se for visto comigo. Talvez se você ganhasse mais, entenderia. Valor do dinheiro. Pare de comer tanto. Você não quer me envergonhar em eventos. Cada insulto afetava Emily, mas Damian os proferia com uma crueldade casual que os fazia soar como verdades, em vez de ataques. Pelas costas de Emily, Damen já havia seguido em frente. Roxane, uma estagiária de 25 anos. Na empresa dele, era tudo o que Emily não era. Glamourosa, ambiciosa, ansiosa para agradar. Ela se agarrou ao lado de Damen em funções comerciais, rindo de suas piadas, alimentando seu ego com cada olhar de admiração. Com Roxane, Damen sentia mais jovem, mais poderoso, como um homem ainda em ascensão, em vez de alguém sobrecarregado pela responsabilidade. Mas não foi o suficiente para trapaça. Damen queria liberdade. Liberdade de Emily, da paternidade, da vida doméstica que ele uma vez fingiu. Carinho. Para ele, a gravidez de Emily não era uma bênção. Era uma corrente. Corrente que ameaçava prendê-lo em um papel que ele desprezava. E Damen Tran não era um homem que tolerava correntes. Como seu, a obsessão por Roxane se aprofundou. Seu desprezo por Emily tornou-se insuportável. Ele começou a conspirar em silêncio, buscando para encontrar uma maneira de se livrar do fardo sem manchar sua reputação. E quando chegou o momento naquele metrô, plataforma, Damian não hesitou. Ele empurrou. O que ele não esperava era que o destino já havia escolhido uma testemunha que mudaria tudo. A princípio, Emily tentou ignorar o mal-estar que lhe corroía o coração. Disse a si mesma que Damian estava estressado, que as noites mal dormidas, palavras duras eram temporárias, que quando o bebê chegasse, as coisas mudariam. Mas a negação só poderia esconder a realidade. Por tanto tempo, os sinais de traição estavam por toda parte, esculpidos em seus dias como lembretes cruéis de que o homem que ela amava estava se distanciando cada vez mais. Começou com pequenas mentiras. Damen dizia a ela que tinha reuniões urgentes, mas Emily encontrava recibos de restaurantes de luxo guardados nos bolsos do terno, refeições para dois, não para um. Ela descobriu manchas de batom em seu golas, tons tênues, mas inegáveis, que ela nunca usou. Uma vez, quando ela estendeu a mão para seu telefone, Damen o arrancou com tanta ferocidade que suas mãos tremeram por horas depois. O abuso emocional se agravava a cada semana. Por que você ainda está usando essas roupas baratas? Ele zombou uma noite, olhando para seu modesto vestido de maternidade. Você quer que as pessoas pensem que eu não posso sustentar minha esposa? Em outra ocasião, quando ela gentilmente o lembrou de seu parto pré-natal. Quando ele revirou os olhos, perguntou: Você é tão carente, Emily. Só sabe reclamar. Não é à toa que fico até tarde no trabalho.
Seu coração se partiu, mas ela permaneceu em silêncio. Ela contou. Ela mesma precisava ser forte pelo bebê. Que confrontá-lo só pioraria as coisas. Mas o silêncio se tornou sufocando. Emily começou a chorar baixinho à noite, abafando seus soluços em travesseiros para que Damien não ouvisse ou pior, zombar dela por eles. Então veio o golpe mais cruel. Emily entrou no escritório de Damien uma tarde para surpreendê-lo com o almoço. Sua barriga liderando o caminho, suas mãos cheias de sua comida favorita. A secretária congelou, com o rosto pálido, como se estivesse guardando um segredo. Emily empurrou a porta e viu seu marido se inclinando perto de Roxane, sua mão roçando no braço da jovem. Seus sorrisos íntimos demais para serem profissionais. O perfume de Roxane pairava no ar como veneno. Emily, Damien, disse secamente, como se estivesse presa em nada mais do que uma reunião chata. Você não deveria estar aqui. Seu coração desabou. Dentro do peito. Ela queria gritar para exigir respostas, mas as palavras morreram em sua língua. Ela olhou para Roxane, que sorriu levemente como se desafiasse Emily a desafiá-la. A humilhação era insuportável. Sem dizer uma palavra, Emily colocou o almoço na mesa dele, com as mãos trêmulas, e saiu. Naquela noite, Damien não se deu ao trabalho de voltar para casa até o amanhecer. Quando finalmente voltou, estava cheirando a colônia e champanhe. Não comece, ele disse. Murmurou quando Emily tentou perguntar onde ele tinha estado. Você tem sorte de eu ter um teto sobre você. Pare de agir como dona de casa abandonada. Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Pela primeira vez, Emily começou a entender a verdade. Damien não apenas parou de amá-la. Ele a desprezava. E aos seus olhos, o bebê deles não era uma bênção. Era uma maldição. Mesmo assim, Emily sussurrou para ela, criança ainda não nascida, enquanto ela estava acordada no escuro. Eu vou te proteger, não importa o que aconteça. Mesmo que eu tenha que enfrentar essa tempestade sozinha. Ela não tinha ideia de quão violenta aquela tempestade estava prestes a se tornar. A noite do aniversário de casamento deles deveria ser uma celebração. Emily circulou a data em seu calendário, agarrando-se à frágil esperança de que talvez, apenas talvez, Damien lembraria das promessas que ele uma vez lhe sussurrara sob o brilho das luzes da cidade. Ela comprou um vestido azul suave. Nada extravagante, apenas elegante o suficiente para fazê-la se sentir como a mulher que costumava ser. Ela imaginou entrar em um jantar à luz de velas. Damien sorrindo, talvez até se desculpando por sua crueldade recente. Em vez disso, ela ficou sentada, sozinha na cobertura, olhando para o relógio enquanto as horas passavam. A reserva para o jantar que ela havia feito estava sem uso. As flores que ela havia colocado sobre a mesa murcharam em silêncio. Quase meia-noite, Damien retornou, não com um pedido de desculpas, mas com um sorriso irônico. Você deveria saber que eu tinha negócios para tratar esta noite, disse ele, com desdém. Não haja como uma criança. Ele nem olhou para a barriga, nem reconheceu a vida que haviam criado juntos. Na manhã seguinte, Emily viu as fotos online. Damien tinha frequentado o evento mais exclusivo da cidade. Gala Beneficente, um evento onde os ricos se reuniam sob lustres que valiam mais do que o salário anual de Emily. Wazoo. O pior não foi que ele foi sem ela. O pior foi quem ele escolheu levar. Roxane. Lá estava ela, brilhando em um vestido carmesim, com a mão possessivamente agarrada ao braço de Damien. Eles pareciam membros da realeza, rindo enquanto os flashes das câmeras imortalizavam sua intimidade. Artigos os elogiavam como um casal impressionante, sussurrando sobre um possível noivado. O estômago de Emily revirou quando ela percorreu as imagens, sua mão trêmula descansando sobre seu filho ainda não nascido. Ela quase podia ouvir os sussurros da sociedade. A esposa do milionário substituída, descartada, humilhada. Quando Damien voltou para casa no dia seguinte, Emily o confrontou. Como você pôde? Perguntou ela, com a voz trêmula, mas firme. O suficiente para carregar o peso de sua mágoa.
Como você pôde levá-la a uma festa de gala no nosso aniversário? Damen mal olhou para ela. Não seja dramática. Você não se encaixaria de qualquer jeito. Você está inchada, exausta, sempre reclamando. Roxane sabe se portar. Ela não me envergonha. As palavras atingiram Emily como punhais. Ela apertou a mão para sua barriga como se protegesse seu bebê do veneno. As lágrimas turvaram sua visão, mas ela se recusou a deixá-las cair. Na frente dele. Eu te amei. Ela sussurrou. Eu te dei tudo. Damen riu friamente. E o que eu ganhei em troca? Uma esposa chata e uma gravidez que eu nunca quis. Seja grato, eu. Deixar você ficar nesta casa. Emily se virou, incapaz de suportar vê-lo. Pela primeira vez, ela percebeu. Ela não era apenas mal amada, ela era desprezada. Seu casamento não era simplesmente quebrada. Era uma gaiola. E Damen apertava as grades todos os dias. Naquela noite, enquanto ela estava acordada, Emily sentiu sua chutinho de bebê, um pequeno lembrete de que a vida ainda batia dentro dela. Ela beijou a barriga e fez um voto silencioso. Eu vou suportar essa dor por você, mas um dia ele vai pagar. Ela não sabia que o pagamento viria mais cedo do que qualquer um esperava. A noite estava fria, o tipo de frio cortante que penetrava nos ossos e fazia. Até as luzes mais brilhantes da cidade pareciam mais fracas. Emily caminhava ao lado de Damian, seus passos instáveis, sua mão descansando em sua barriga inchada. Ela não entendia por que ele insistira que pegassem o metrô em vez do carro com motorista. Carro esperando do lado de fora do prédio deles. Ele havia latido algo sobre estar em um pressa, mas sua mandíbula estava cerrada com muita força, seus punhos enfiados muito fundo nos bolsos para que ela acreditasse. A plataforma estava lotada, repleta da energia inquieta dos nova-iorquinos correndo para casa. O estrondo de um trem se aproximando ecoou no túnel, a vibração sacudindo os ladrilhos sob os pés de Emily. Ela tentou manter o equilíbrio, segurando o corrimão para apoio. A gravidez deixou seu corpo pesado, suas pernas cansadas, e Damian não ofereceu a mão, nenhuma palavra de carinho. Ele avançou, seu passo rápido, quase impaciente, como se a própria existência dela fosse desacelerando-o. Damian. Ela sussurrou, com a voz trêmula. Por favor, podemos ir para casa? Estou exausto. O bebê? O bebê? Ele a interrompeu. Com uma risada amarga, virando-se para encará-la. Sua voz era baixa, perigosa, carregando o veneno com o qual ele não se importava mais. Para se esconder. É tudo o que ouço de você. O bebê isso. O bebê aquilo. Você acha que eu queria isso? Você acha que eu já quis ser acorrentado a um pirralho chorão e a uma esposa que parece ter saído de loja de pechixas? O coração de Emily se partiu. Lágrimas encheram seus olhos, mas ela pescou para contê-las, não querendo dar a ele satisfação de vê-la quebrar. Como você pode dizer isso? Esta é a nossa filha. Carne e osso. Damian, por favor. Mas seu rosto era uma máscara de ódio, distorcida por anos de desprezo. Ele se inclinou para perto, seu sussurro cortando o barulho da plataforma. Você me arruinou, Emily. Você me ouviu. Você estragou tudo. Eu poderia ter tido liberdade, poder. Roxane me entende. Você é apenas uma fardo. As palavras cortavam mais fundo do que qualquer lâmina. Emily recuou instintivamente, segurando a barriga, o corpo tremendo de medo. Os faróis do trem apareceram no túnel, um brilho ofuscante, que aumentava a cada segundo. A multidão se aproximava da linha amarela, ansiosa para embarcar. Emily tentou para se afastar, mas a mão de Damen apertou o braço dela, seu aperto de ferro, seus olhos queimando com algo aterrorizante. Damian, você está me machucando. Ela sussurrou, o pânico crescendo em seu corpo. Vós, por favor. Aqui não. Agora não. O rugido do trem tornou-se ensurdecedor. O chão tremeu. A respiração de Emily acelerou, seu pulso latejando em seus ouvidos. Ela tentou se soltar, mas seu aperto aumentou. Eu deveria ter me livrado de você há muito tempo,
Ele cuspiu. Esta noite, eu vou. Seu estômago embrulhou. Ela ofegou, com os olhos arregalados de horror. Ao redor deles, a multidão ria e gritava, alheia à guerra que se desenrolava entre marido e mulher. O trem avançava. Mais perto. Seus freios gritando, faíscas voando enquanto rasgava o túnel. Damen a empurrou em direção à borda. Seu força implacável. O grito de Emily perfurou o ar enquanto seu corpo cambaleava para a frente. E então, naquela fração de segundo, antes que o trem a engolisse, tudo mudou. O mundo girou quando Emily caiu para a frente, seu grito rasgando, através da estação de metrô. A força do empurrão de Damen a jogou nos trilhos, cascalho, rasgando sua pele enquanto o rugido ensurdecedor do metrô se aproximava. Por um momento fugaz, o tempo pareceu congelar. Os suspiros dos espectadores, o lampejo de horror nos rostos dos estranhos. A luz ofuscante do trem vindo em sua direção. O corpo de Emily bateu com força no chão. Ela se contorceu, instintivamente, protegendo a barriga com os braços. Sua mente não estava em si mesma. Estava na pequena vida que pulsava dentro dela, desesperada, para sobreviver. Por favor, ela sussurrou com os lábios trêmulos, embora seu apelo fosse abafado pelos freios estridentes. E metal rangendo contra metal. E então aconteceu. O trem a atingiu. Perna, esmagando osso e carne em um único golpe implacável. O som era nauseante. Um estalo seguido por um jorro de sangue que se espalhou pelos trilhos como um rio carmesim. O grito de Emily foi tão cru, tão penetrante que toda a plataforma pareceu ficar em silêncio. Mães cobriam os olhos dos filhos. Homens adultos. Virou-se. E o sangue ainda jorrava, acumulando-se sob ela como uma pintura horrível. Emily agarrou os trilhos, seu unhas quebrando, o rosto pálido e encharcado de suor. Uma dor como fogo percorreu seu corpo. Mas, apesar de tudo, ela sentiu um leve chute milagroso dentro do útero. Seu bebê ainda estava vivo. Esse conhecimento se tornou sua âncora. Sua razão para se agarrar à consciência enquanto a escuridão ameaçava puxá-la para baixo. Acima dela, o caos irrompeu. Ligue para o 911. Alguém gritou. Tirem ela daí. Outra voz, em pânico e desamparada, gritou. Ela está perdendo muito sangue. Dezenas de telefones apontados para baixo, alguns gravando, outros tremendo enquanto dedos desesperados discavam por socorro. Damian estava de pé, congelado na plataforma, o rosto uma máscara de choque. Pela primeira vez, sua arrogância o abandonou. Ele olhou ao redor, percebendo que dezenas de testemunhas tinham visto o que ele fizera. Seus lábios se abriram como se fosse falar, mas nada saiu. Ele recuou lentamente para a multidão, tentando desaparecer no caos, mas era tarde demais. Os olhos estavam nele, e sussurros. Já tinha começado. E então, em meio ao borrão de vozes gritando e luzes piscando, um homem agiu. Ele não era um homem qualquer. Ele usava um terno azul marinho que agora roçava nos ladrilhos imundos da plataforma enquanto se jogava no chão. Sua força, mãos estendidas, sua voz retumbante de autoridade. Segure meu braço. Não ouse soltar. Emily piscou através do névoa de dor, sua visão turva. Um rosto entrou em foco. Mandíbula acentuada. Olhos firmes, cheios não de piedade, mas de determinação. Ele irradiava calma na tempestade, com um aperto firme e inflexível. Ela agarrou-se a ele com as últimas forças. O trem estremeceu até parar, faíscas voando, fumaça subindo no ar. Túnel. O estranho puxou com toda a força, os músculos tensos, recusando-se a entregá-la à morte. Centímetro por centímetro. O corpo despedaçado de Emily foi erguido dos rastros encharcados de sangue. A multidão gritou em tom de encorajamento. Um coro de vozes, desejando que ela sobrevivesse. Quando seu corpo desabou na plataforma, sua cabeça descansou no peito do estranho. Os olhos tremeram, os lábios se moveram fracamente. Você está segura agora? Ele sussurrou. Voz trêmula, mas segura. E pouco antes da escuridão engoli-la, Emily percebeu que este homem tinha acabado de mudá-la. Vida para sempre.
O bip das máquinas foi o primeiro som que Emily ouviu. Lento, constante, implacável, como um tênue lembrete de que ainda estava presa à vida. O cheiro de antisséptico a invadiu. Pulmões, afiados e estéreis, tão diferentes do caos do metrô. Dela, as pálpebras se abriram, pesadas como pedra, e ela se viu em um quarto de hospital branco. As luzes diminuíram, cortinas meio fechadas para proteger da noite. Por um momento, ela não conseguiu se lembrar. Então, ela se deu conta. O empurrão, o grito, o sangue, a agonia que a despedaçou. Ela engasgou, o pânico inundando seu peito enquanto suas mãos voavam para sua barriga. E o bebê? Uma enfermeira correu para o lado dela, pressionando a mão gentilmente contra a dela. Seu bebê está vivo. Ela disse suavemente. Coração forte. Você o salvou. O alívio tomou conta de Emily, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas, com a mesma rapidez, outra percepção se instalou. Ela tentou mover as pernas. Uma respondeu fracamente. A outra, nada. Ela forçou o olhar para baixo e seu coração se despedaçou. O espaço onde sua perna esquerda deveria estar estava. Desapareceu, substituído por bandagens, tubos e a dura realidade da sobrevivência. Ela deixou. Soltou um grito tão áspero, tão quebrado, que até a enfermeira teve que desviar o olhar. Não! Não, Deus! Não! Suas mãos tremiam violentamente enquanto ela cobria o rosto, o peso esmagando seu espírito. Ela havia sobrevivido. Mas ela não estava mais inteira. Enquanto seus soluços ecoavam pela sala, uma voz profunda falou do canto. Você está inteira, Emily. Você está viva, e seu filho está vivo. É isso que importa. Ela levantou a cabeça de repente. O homem do metrô. Ficou ali, seu terno azul marinho agora amassado, sua gravata afrouxada, mas sua presença firme e dominante. Seus olhos carregavam exaustão e algo mais. Algo feroz, protetor, ela sussurrou, com a voz trêmula. Você me salvou. Ele assentiu, aproximando-se. Alexander Blackwell. Eu não poderia ficar parado. E observe. Você lutou mais do que qualquer pessoa que eu já vi. Emily balançou a cabeça, suas lágrimas encharcando o travesseiro. Eu perdi meu perna. Nunca mais serei o mesmo. Damian riu. Ela engasgou com o nome, incapaz de. Diga mais. O maxilar de Alexander se contraiu, a raiva brilhando em seus olhos. Eu vi o que ele fez. Todos viram. Havia testemunhas, câmeras. Ele não vai escapar dessa. Não desta vez. Sua voz era firme, mas por baixo dela havia uma promessa, voto de justiça. A enfermeira ajustou a intravenosa de Emily e saiu silenciosamente, deixando-a sozinhas. O silêncio tomou conta do ambiente. Quarto, interrompido apenas pelo zumbido das máquinas e pela respiração irregular de Emily. Ela se virou. Seu rosto em direção a Alexandre, seus olhos cheios de gratidão e desespero. Por que você ainda está aqui? Ela perguntou. Baixinho. Por que você precisa de alguém? Ele respondeu sem hesitar. E por que ninguém merece lutar sozinho? Você não. Não é seu bebê. Seu peito apertou. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo que pensava ter perdido. Para sempre. Segurança. O olhar de Alexander não era de pena. Era de respeito, de fé. Emily fechou seus olhos, sussurrando uma prece silenciosa de agradecimento. Ela havia perdido tanto. Mas talvez, apenas talvez, a vida lhe tivesse dado uma segunda chance. Chase. Enquanto Alexander estava ao seu lado, ela não tinha ideia do quanto ele estava prestes a mudar seu destino. O hospital tornou-se refúgio e prisão. Os dias se misturavam numa névoa de dor, remédios e soluços abafados. Emily tentou ser forte, mas a realidade da sua perda a atormentava a cada momento. Cada vez que ela olhava para baixo, no espaço vazio onde antes ficava sua perna, a dor a atravessou como vidro fresco, cortando a pele. Fisioterapia. Foi brutal. Na primeira vez que uma enfermeira a sentou na cama, a dor percorreu seu corpo com tanta violência que ela quase desmaiou. O suor encharcava sua testa enquanto ela tentava se equilibrar,
com os braços tremendo devido ao esforço. Você tem que lutar, disse. A terapeuta a encorajou gentilmente. Mas Emily mal conseguia ouvi-la por causa do rugido em seus ouvidos. Tudo o que ela conseguia pensar era: estou quebrado. Estou arruinado. Damian venceu. As noites eram as piores. Sozinho num quarto mal iluminado, ela pressionava as mãos na barriga inchada e chorava silenciosamente para que as enfermeiras não ouvissem. Ela se preocupava sem parar. Que tipo de mãe ela poderia ser agora? Como poderia proteger seu filho se não conseguia nem andar? E pior, e se Damian tentasse tirar o bebê dela? O pensamento a fez. O peito apertou até que ela não conseguia mais respirar. No entanto, através das sombras, uma presença constante permaneceu. Alexandre. Blackwell. Ele vinha todos os dias, às vezes com flores, às vezes com livros, mas sempre com uma força silenciosa. Ele não pressioná-la a falar. Ele simplesmente sentou-se ao lado da cama dela, lendo o jornal ou respondendo e-mails, como se sua presença fosse o único motivo. O suficiente para lembrá-la de que não estava sozinha. Uma noite, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando as paredes do hospital em dourado suave, Emily desabou. Por que você está perdendo seu tempo comigo? Ela sussurrou, com a voz embargada. Olha só, eu não sou nada agora. Damian me destruiu. Alexander se inclinou para frente. Seu olhar inabalável. Você não é nada. Você sobreviveu a algo que teria matado a maioria. Pessoas, e você salvou seu filho no processo. Isso o torna mais forte do que Damian jamais será. Suas palavras se alojaram no fundo do seu coração. Pela primeira vez desde o acidente, ela se permitiu acreditar. Talvez ela não estivesse arruinada. Talvez ela ainda valia alguma coisa. O que Emily não sabia era que Alexander estava fazendo mais do que ficar sentado ao lado da cama dela. Nos bastidores, ele estava mexendo os pauzinhos, contratando investigadores particulares, reunindo evidências. O incidente no metrô foi flagrado por câmeras de vigilância. Testemunhas já haviam prestado depoimentos. Mas Alexander queria mais. Ele queria expor todos os segredos sujos que Damian havia enterrado, desde fraude financeira até o caso com Roshane. Tarde da noite, enquanto Emily dormia, Alexander se encontrou com advogados e detetives. Este homem tentou matá-la, disse ele. Disse friamente. Eu quero tudo. Cada mentira, cada coisa roubada. Dólar, cada traição. Vamos enterrá-lo com a verdade. Em seu quarto de hospital, Emily se mexeu em seu dormir, sem saber da tempestade que se formava lá fora. Ela agarrou a barriga, murmurando baixinho para a criança que crescia dentro dela, como se lhes prometesse um futuro melhor. Ela ainda não sabia que o voto de Alexandre era mais do que justiça. Foi o começo de algo muito maior, algo que quebraria as correntes que Damian havia forjado ao redor dela. Vida. E logo, Emily ressurgiria de suas horas mais sombrias, mais forte do que nunca. A chuva caía do lado de fora das janelas do hospital, riscando o vidro como lágrimas do céu. Emily sentou-se ereta em sua cama, seu rosto pálido, mas seus olhos mais aguçados do que antes. Ela havia suportado dias de agonia, tanto física quanto emocional, mas um fogo cintilava silenciosamente dentro dela agora. Ainda assim, a incerteza acenou para ela. Damian estava lá fora, livre, intocável. Ela o conhecia bem, o suficiente para entender que ele não descansaria até apagá-la completamente. Naquela noite, Alexander entrou em seu quarto, não com flores ou sorrisos gentis, mas com uma pasta na mão. Ele fechou a porta. Atrás dele, sua expressão pesada com algo que ele estava escondendo. Emily olhou para cima, seu coração pulando em a seriedade incomum em seu olhar. Emily. Ele começou a puxar uma cadeira para mais perto. Para a cama dela. Tem algo que você precisa saber. Eu não queria te sobrecarregar, mas você merece a verdade. As sobrancelhas dela franziu a testa. A verdade? Ele colocou a pasta no colo dela. Dentro havia recortes de jornais, fotos de eventos de gala, artigos da Forbes,
capas brilhantes de revistas financeiras. Cada um trazia a mesma nome: Alexander Blackwell. Emily piscou, atordoada. Isso não pode ser. É, disse Alexander suavemente. Não sou apenas o homem que por acaso estava naquela estação. Sou o CEO da Blackwell. Empresas. Construí hospitais, financiei escolas, investi bilhões em instituições de caridade ao redor do mundo. Mas o dinheiro não significa nada comparado a isso. Ele se inclinou para a frente, com a voz baixa, firme e rouca. Comparado a salvar você. Comparado a garantir que você e seu filho estejam seguros. Seus lábios se abriram em descrença. Todo esse tempo ela pensou. Ele era simplesmente um estranho gentil, um homem compassivo. Ela nunca imaginou que ele fosse um dos homens mais ricos do mundo. País. Por quê? Porque eu. Ela sussurrou, com lágrimas ameaçando cair. Porque eu. Vi algo em você, disse Alexander com firmeza. A maneira como você lutou pelo seu bebê, mesmo sangrando naqueles trias. A força em seus olhos quando todos os outros teriam desistido. Isso é poder de verdade, Emily. Isso é algo que o dinheiro não pode comprar. E nenhum homem, certamente não Damian, tem o direito de quebrá-lo. O peito de Emily arfava, emoções, oscilando entre gratidão, descrença e medo. Mas Damian, ele virá atrás de mim. Ele não vai parar até o quê? Alexander interrompeu, com os olhos ardendo de determinação. Até. Ele te silencia. Não mais. Já coloquei advogados em ação. Eu tenho. Garantiu uma equipe privada para protegê-lo. E não descansarei até que Damian Trans seja despojado de tudo o que ele costumava machucar. Você. Pela primeira vez desde o acidente, Emily sentiu as pesadas correntes do medo se soltarem. Alexander não estava apenas oferecendo conforto. Ele estava oferecendo uma armadura. Ele estava dando a ela uma maneira de se levantar, de lutar, de recuperar sua dignidade. Sua voz quebrou quando ela sussurrou. Não sei como te agradecer. Alexander balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Só prometa-me uma coisa. Não desista. Sua história não acabou. Está apenas começando. A mão de Emily foi até a barriga, sentindo o leve impulso de vida dentro dela. Pela primeira vez, ela permitiu acreditar em um futuro. E com Alexander Blackwell ao seu lado, esse futuro seria nada menos que extraordinário. O primeiro dia de reabilitação foi como entrar em outro campo de batalha. Emily estava sentada na sala de terapia, com o vestido do hospital substituído por uma roupa esportiva macia, o cabelo preso para trás e o rosto pálido. Mais determinada. A fisioterapeuta empurrou um conjunto de barras paralelas, colocando-as à sua frente. Você está pronta para tentar ficar em pé? Perguntou a terapeuta gentilmente. Emily engoliu em seco. Ela olhou para o coto enfaixado e depois para a barriga inchada. A ideia de ficar de pé, de andar novamente, parecia impossível. Mas então ela se lembrou das palavras de Alexandre. Não desista. A história não acabou. Lentamente, ela assentiu. Com os braços trêmulos, agarrou as barras. O suor brotou em sua testa enquanto ela mudou o peso do corpo, os músculos tensos. Por um momento, seu corpo se recusou. Então, centímetro por centímetro, ela se levantou. A dor era excruciante. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Mas quando ela finalmente se levantou em uma perna, um lampejo de triunfo iluminou seus olhos. Alexandre estava lá, observando em silêncio do canto da sala. Ele não aplaudir ou gritar. Em vez disso, ele simplesmente sorriu, com um olhar firme e cheio de respeito. Essa é a coisa mais forte. Eu já vi, ele murmurou. Dia após dia, Emily se esforçava. Ela caiu. Ela chorou. Ela gritou de frustração quando seu corpo a traiu, mas cada vez ela se levantou novamente. Os terapeutas a encorajaram, mas foi a presença de Alexander que lhe deu força. Ele aparecia sem falta. Às vezes, com um terno impecável após reuniões de negócios, às vezes com roupas casuais e sacolas de comida para viagem nas mãos. Ele estava, nunca intrusivo,
Nunca autoritário. Ele simplesmente estava lá. Uma noite, depois de sessão particularmente extenuante, Emily desabou em sua cadeira de rodas, seu corpo tremendo de exaustão. Eu não posso fazer isso, ela sussurrou, cobrindo o rosto. Sou inútil. Damen estava certo. Quem iria? Você já quis alguém como eu? Alexander se agachou na frente dela, abaixando delicadamente as mãos do rosto dela. Não. Você ousa acreditar nas mentiras dele. Você não é inútil, Emily. Você é imparável. Veja o que você sobreviveu. Veja-o, criança que você carrega. As palavras de Damian não definem você. Sua coragem, sim. A voz era tão firme, tão feroz, que o coração de Emily estremeceu. Pela primeira vez, ela se permitiu encontrá-lo. Olhos completamente. Neles, ela não via pena. Ela via admiração. Ela via fé. E isso a fazia querer acreditar. Também. Semanas se transformaram em meses. Emily aprendeu a se movimentar com muletas, seu corpo ficando mais forte a cada dia. A gravidez progrediu. A cada pontapé que sentia na barriga, sua determinação aumentava. Ela não deixar que a crueldade de Damian definisse o futuro de sua filha. Ela não seria a mulher destruída que ele tentou deixar para trás. Naquela tarde, Alexander chegou com algo que a deixou sem fôlego. Uma perna protética feita sob medida. Elegante. Moderno. Feito com carinho. É seu, disse ele suavemente. Quando estiver pronto. Emily tocou-o com dedos trêmulos. Lágrimas brotaram em seus olhos. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Ela perguntou. O olhar de Alexander se suavizou. Por que você? Merecem saber o que é ser valorizado, ser verdadeiramente visto. Seu coração disparou. Ela não estava pronta para admitir o que. Ela sentiu uma agitação dentro dela. Mas ao olhar para ele, ela soube de uma verdade com absoluta certeza. Pela primeira vez, em anos, ela não estava mais sozinha. Durante semanas após o incidente do metrô, Damian tentou agir como se nada tivesse acontecido. Ele poliu sua imagem, sorriu para os repórteres e apertou seu controle. Sua empresa. Mas, sob a superfície brilhante, rachaduras começaram a se espalhar como teias de aranha no vidro. E uma vez que elas apareceu, não havia como impedir o colapso. O primeiro golpe veio silenciosamente. Uma intimação. Pousou em sua mesa uma manhã, carregado de peso legal. Damen o abriu, com o maxilar tenso enquanto lia. Acusações. De tentativa de homicídio, agressão e fraude financeira. As câmeras de vigilância do metrô haviam capturado tudo. Empurrão, a queda de Emily, sua fria retirada para a multidão. Testemunhas se apresentaram, e não apenas estranhos. Uma delas era um respeitado funcionário da cidade que tinha visto tudo. O nome de Damen não era mais sussurrado com admiração em salas de reuniões. Foi sibilado com desgosto. A princípio, ele desprezou. Dinheiro conserta tudo, disse a si mesmo, andando de um lado para o outro no chão de mármore de sua cobertura. Juízes podem ser comprados. Advogados podem inventar uma história. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, a dúvida abalou sua confiança. Porque desta vez, a história não era apenas sobre números. Era sobre sangue. Sobre uma mulher grávida. Sobre uma criança que quase morreu. A indignação pública foi ensurdecedor. Então veio o segundo golpe. Roxane. Ela já havia sido seu conforto. Sua fuga da responsabilidade. A mulher que acariciou seu ego e riu de suas piadas cruéis. Mas, à medida que os processos acumulou-se, ela se distanciou. Ela parou de atender suas ligações, parou de aparecer em seu apartamento. Quando ela apareceu, seu tom era cortante, seus olhos calculistas. Eu não me inscrevi para isso. Ela retrucou uma noite, jogando sua bolsa de grife no sofá dele. Não. Sabe o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Me chamam de amante de um assassino. Você acha que isso parece bom? No meu currículo, o temperamento de Damen explodiu. Depois de tudo que eu te dei, roupas, as joias, as viagens, seu ingrato. Não.
Ela o cortou. Desligada, com a voz gélida. Não se esqueça do Damien. Eu sei de tudo. Sei sobre as empresas de fachada, as contas no exterior, o dinheiro que você lavou para esconder suas dívidas de jogo. Se você me arrastar para baixo, eu te arrastarei para baixo comigo. Suas palavras atingiu-o com mais força do que qualquer ameaça judicial. Roxane, a mulher que ele pensava controlar, estava escapando de suas mãos. E pior, ela tinha armas próprias. O terceiro golpe veio em sussurros. Os investidores começaram a se retirar. Negócios. Desmoronou da noite para o dia. Jornais publicaram manchetes como monstros milionários. Damien TR caiu em desgraça. Manifestantes, reunidos em frente ao seu escritório gritando por justiça. Funcionários leais vazaram histórias sobre sua crueldade, sua corrupção, sua arrogância. Seu império construído sobre intimidação e mentiras estava se transformando em cinzas em suas mãos. Sozinho em sua cobertura, Damien serviu-se de um copo de uísque, olhando para o horizonte cintilante. Seu reflexo na janela parecia estranho. Olhos fundos, mandíbula cerrada, a máscara de um homem encurralado. Parou. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não conseguia controlar. Medo. Porque em algum lugar lá fora, Emily ainda estava viva. E o estranho que atirou dos trilhos, Alexander Blackwell, era um nome que Damien não conseguia. Não ignore mais. A guerra entre eles estava apenas começando. A primeira vez que Emily. Ela foi até o berçário do hospital, com o coração batendo mais forte do que nunca. Atrás do vidro, recém-nascidos dormiam. Pacificamente, envoltos em cobertores macios, com os punhos cerrados como se estivessem segurando a promessa da própria vida. Emily pressionou a mão contra a barriga, sentindo os chutes familiares. Seu filho ainda não estava aqui, mas logo ela o seguraria. Eles. E esse pensamento lhe deu uma força diferente de tudo que ela já havia conhecido. Durante semanas, ela viveu nas sombras, lamentando a perda da perna, lamentando a perda da mulher que pensava ter perdido. Lentamente, ela começou a perceber que a sobrevivência lhe dera algo que Damien nunca poderia ter: liberdade. Ela não precisava mais agradar ele. Ela não precisava mais se encolher para caber em seu mundo cruel. Ela havia suportado o pior que ele tinha. E, no entanto, aqui estava ela. Estava viva, carregando uma criança e começando de novo. A equipe do hospital começou a notar a mudança. Ela sorria com mais frequência, ria baixinho quando as enfermeiras a provocavam e abraçava a rotina de terapia com determinação renovada. Cada passo que ela dava em sua perna protética, embora trêmulo e doloroso, parecia uma vitória. Cada lágrima que ela derramou no mapa da terapia não era apenas de tristeza. Era libertação. Alexandre também viu. Ele a viu desmoronar e agora a viu reconstruir. A cada dia, sua admiração aumentava. Aprofundou. Não foi a tragédia dela que o comoveu. Foi a sua resiliência. Ele sentiu-se atraído não apenas pela coragem dela, mas pelo calor que ela carregava, mesmo em sua fragilidade. Ela perguntava sobre o seu dia, provocava-o quando ele parecia muito sério. Agradecia-lhe pelos menores gestos como se eram presentes incomensuráveis. Uma noite, após uma longa sessão de terapia, Emily sentou-se em sua cadeira de rodas. O jardim do hospital. O ar da noite estava fresco. Carregando o perfume de flores frescas, Alexander se juntou a ela, 2 xícaras fumegantes de chá nas mãos. Ele passou uma para ela, e por um momento eles simplesmente ficaram em silêncio. Você já pensar no futuro? Ela perguntou baixinho, com o olhar fixo nas estrelas. Todos os dias, ele respondeu. Mas o futuro não se trata mais do que eu construo. Trata-se de com quem eu construo. Seus olhos se suavizaram quando ele olhou para ela. Emily. O coração disparou, mas ela balançou a cabeça gentilmente. Não consigo pensar nisso agora. Meu foco precisa estar neste bebê. Alexander assentiu. E é exatamente por isso que estou aqui. Para garantir que você nunca precise fazer isso sozinho. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza,
mas de gratidão. Por tanto tempo, ela implorou a Damian por companhia, por gentileza, por amor. Agora, sentada ao lado de Alexandre, ela percebeu que não precisava mais implorar. Ela era digna disso o tempo todo. À medida que a noite avançava, ela sussurrou para seu filho ainda não nascido: "Nós ficaremos bem. A mamãe está mais forte agora e não estamos mais sozinhos." Parou. Pela primeira vez na vida, Emily não estava apenas sobrevivendo. Ela estava ascendendo. E logo, o mundo veria o quão poderosa que ela havia se tornado. Enquanto Emily reconstruía sua vida um passo doloroso de cada vez, Alexander estava orquestrando um tipo diferente de recuperação, uma que envolvesse expor Damian como o monstro que ele realmente era. Por trás de seu comportamento calmo, ele movia peças como um mestre de xadrez, reunindo cada pedaço de evidência para garantir Damian jamais escaparia da justiça. Seus investigadores particulares trabalhavam 24 horas por dia. Eles vasculharam os registros financeiros de Damian, rastreando empresas de fachada registradas com nomes falsos, offshores, contas usadas para esconder milhões e um rastro de dívidas de jogo que contradiziam a disciplina. Imagem de empresário que ele ostentava. Fraude, peculato, sonegação fiscal. Era tudo ali, cuidadosamente escondido, mas impossível de apagar. Mas os crimes financeiros eram apenas parte da história. A equipe de Alexander também rastreou funcionários que já haviam trabalhado para Damian, pessoas que haviam sido demitidas, vítimas de bullying ou silenciadas. Um por um, eles se apresentaram. Seus depoimentos pintaram o quadro de um tirano que manipulava contratos, coagia jovens, mulheres e destruiu qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. Alguns falaram de ter visto Roshan com ele em reuniões privadas que cruzaram a linha do profissionalismo muito antes de Emily suspeitar. A parte condenatória veio do próprio incidente no metrô. Imagens de segurança mostraram claramente Damian empurrando Emily em direção aos trilhos. Não foi um acidente, como seus advogados tentaram alegar. Foi deliberado. Sua mão, pressionando com força contra seu ombro, seu rosto se contorceu de raiva. Quando Alexander viu a fita pela primeira vez, seu punhos cerrados, o maxilar tenso. "Isso acaba agora", murmurou. Enquanto isso, a lealdade de Roshan começou a ruir. Damian havia prometido o mundo a ela, mas conforme seu império vacilava, ela percebeu que tinha. Amarrou-se a um navio que estava afundando. Uma noite, os investigadores de Alexander a interceptaram, deixando Damian cobertura, com o rosto pálido e o telefone agarrado com força. Dias depois, ela entrou em contato anonimamente com um dos os contatos de Alexander. A voz dela na gravação era ríspida, mas carregada de medo. "Eu falo, mas quero imunidade. O planejamento de Damian é pior do que você imagina." Alexander ouviu atentamente cada palavra. Roshani revelou reuniões secretas, subornos e até ameaças que Damian fizera contra Emily durante a gravidez. As evidências não eram apenas fortes. Explosivo. Em seu escritório com vista para o horizonte da cidade, Alexander espalhou os documentos sobre a mesa. Era tudo lá. Extratos bancários, depoimentos, imagens de vigilância, gravações, o suficiente para destruir a carreira de Damian, sua fortuna e sua liberdade. Mas Alexandre não estava satisfeito com a justiça silenciosa. Ele queria o mundo para ver Damian cair da mesma forma que Emily foi forçada a sangrar, publicamente, brutalmente e sem piedade. Ele se recostou na cadeira, sua mente já imaginando o tribunal, os flashes das câmeras, o olhar de Damian. Rosto quando seu poder escapou por entre seus dedos. Não se tratava apenas de vingança. Tratava-se de redenção para Emily, para seu filho, e por todas as vítimas que sofreram sob o reinado de Damian. Alexandre fechou o arquivo com finalidade. A tempestade estava pronta. Quando ela estourou, Damian não teria mais onde se esconder. O espelho no quarto de hospital de Emily era seu inimigo há meses. Toda vez que ela, ao ver seu reflexo, ela viu a perda. A mulher com bochechas afundadas, olhos fundos e uma perna faltando. Mas neste dia, como ela se aproximou,
e algo diferente a encarou. Não era mais fraqueza. Era determinação. A reabilitação lhe dera mais do que força. Dera-lhe coragem. Ela não sussurrava mais para o filho sobrevivendo à crueldade de Damien. Agora ela prometeu a eles um futuro onde ele nunca mais poderia machucá-los. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu pronta para luta. Alexander notou a mudança imediatamente. Ele a encontrou uma manhã praticando com sua perna protética. O corpo tremia, mas o queixo erguido. O suor escorria pelas têmporas, mas seus olhos ardiam de determinação. Você não parece alguém que está sobrevivendo, ele disse a ela baixinho. Você parece alguém que está prestes a vencer. Emily deu um leve sorriso, um sorriso que ela não exibia há anos. Então me ajude a ter uma aparência adequada. E assim ele fez. Em poucos dias, Alexander contratou uma equipe de estilistas, designers e terapeutas. Não para transformá-la em alguém nova, mas para ajudá-la a recuperar a mulher que ela já foi sido. A mulher que Damien tentou apagar. A transformação não era sobre roupas ou maquiagem. Tratava-se de redescobrir a si mesma. A estilista escolheu looks que equilibravam elegância e poder. Elegante, vestido sob medida para seu corpo. Cores vibrantes que realçavam sua tez. Um sapato personalizado foi desenhado para combinar com seu corpo. Prótese, transformando o que antes parecia vergonha em um símbolo de resiliência. A maquiadora não escondeu suas cicatrizes. Ela realçava sua beleza natural, permitindo que a força de Emily brilhasse através de seus olhos. Quando ela finalmente olhou no espelho novamente, ela ofegou. A mulher que a encarava não estava quebrada. Ela estava radiante. Ela era forte. Ela era sem medo. Alexandre observava da porta, com o coração apertado. Ele a vira sangrar, chorar e desmoronar. Agora, ele a viu se levantar. E naquele momento, ele sabia que Emily não estava apenas se preparando para uma confronto. Ela estava se preparando para a guerra. Como parte de sua preparação, Alexandre a conduziu através do evidências que sua equipe havia reunido. Eles ficaram sentados juntos até tarde da noite. Documentos espalhados sobre a mesa. Emily ouviu atentamente, sua mandíbula apertando a cada revelação. Fraude, traição, mentiras, tudo. Isso confirmou o que seu coração sabia. Damien não tentou apenas matá-la. Ele tentou apagá-la. Existência. Chega, disse Emily firmemente, fechando a pasta com mãos firmes. Você vai me enfrentar, e desta vez não vou ficar em silêncio. O plano estava traçado. Uma pressão. Uma conferência se aproximava. Uma que destruiria a imagem cuidadosamente construída de Damien. Emily ficaria diante das câmeras. Não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Ela contaria sua história, revelaria a verdade e o despojaria do poder que ele uma vez teve exercido sobre ela. Naquela noite, enquanto ela estava deitada na cama, seu bebê chutou suavemente como se incitando-a a seguir em frente. Ela sorriu, sussurrando: estamos quase lá. A mamãe está pronta. E quando o mundo a viu novamente, eles não viriam mais a esposa descartada de Damien. Eles viriam Emily Tran, renascida, imparável e pronta para justiça. A coletiva de imprensa foi realizada em um dos maiores hotéis de Manhattan. Salão de baile transformado em um campo de batalha de câmeras piscando e repórteres ansiosos. As vans de notícias se alinhavam na rua, com suas antenas parabólicas apontadas para o céu, enquanto uma multidão inquieta se reunia no portas, fervilhando de boatos. Todos queriam saber a verdade sobre Damien Tran, o milionário cujo império era desmoronando sob o peso do escândalo. Emily estava sentada nos bastidores, com as mãos cruzadas firmemente sobre a barriga. Sua prótese, perna dolorida da caminhada matinal, mas ela se recusou a demonstrar fraqueza. Vestida com um vestido de marfim sob medida com brincos de safira ousados, ela não se parecia em nada com a mulher quebrada que Damien tentou enterrar. Ela parecia uma mulher renascida. Alexander ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, ajustando o pino do microfone em seu vestido. Você está pronta?
Perguntou ele suavemente. Emily respirou fundo, trêmula, então assentiu. Para o meu filho. Para todas as noites. Ele me fez sentir inútil. Sim, despreparado. Quando eles entraram no palco, a sala explodiu em uma tempestade de flashes de câmera. Repórteres avançaram, gritando perguntas. O coração de Emily batia forte, mas o de Alexander estava firme. Presença ao seu lado a ancorou. Ele colocou a mão no pódio primeiro, sua voz carregando uma autoridade que silenciou. A sala. Senhoras e senhores, ele começou. Estamos aqui hoje não para especulação, mas para a verdade. A verdade sobre um homem que construiu um império com base em mentiras e crueldade. A verdade sobre uma mulher que sobreviveu ao pior momento e encontrou sua voz. Ele se virou para Emily, seu olhar cheio de orgulho. Hoje, Emily Trey irá falar. A sala ficou em silêncio. Emily agarrou o pódio, suas mãos tremendo por apenas um momento antes de se firmar. Ela mesma. Sua voz, embora suave no início, ficava mais forte a cada palavra. Meu nome é Emily Trey. Tenho 6 meses. Grávida. E algumas semanas atrás, meu marido me empurrou nos trilhos do metrô com a intenção de me matar e a nossa criança. Suspiros percorreram a multidão. Câmeras deram zoom, capturando sua postura firme. Olhos, seu tom inabalável. Perdi minha perna naquela noite. Ela continuou, levantando ligeiramente a bainha do vestido para revelar a prótese elegante. Mas eu não perdi a minha vida. Não perdi o meu filho e não perderei a minha voz. Atrás, nas fileiras de repórteres, os murmúrios ficaram mais altos, a indignação se espalhando por todos os cantos da sala. Emily abriu-a pasta que Alexander colocou no pódio e exibiu documentos. Estes são registros de fraude, peculato e contas ilegais vinculadas a Damien Trey. Testemunhas se apresentaram. Funcionários silenciados por anos. Até mesmo sua amante confirmou sua corrupção. A sala explodiu. Repórteres gritando, câmeras disparando freneticamente. E então, como se roteirizadas pelo destino, as portas do salão se abriram. Damien entrou, com o rosto pálido, mais desafiador. A multidão se virou, microfones apontados para ele. O coração de Emily disparou, mas ela se manteve firme. Na primeira vez, ela o encarou não como sua esposa, não como sua vítima, mas como seu oponente à altura. Você tentou me destruir. Ela disse claramente, sua voz cortando o caos. Mas hoje, o mundo vê a verdade. Damien congelou sob o peso de 1000 olhos. E pela primeira vez, seu silêncio o condenou mais do que suas palavras jamais poderiam. Oh! O império que ele havia construído sobre mentiras estava começando a ruir, e Emily desferiu o primeiro golpe. A imprensa. A conferência explodiu como uma bomba por toda a cidade. À noite, todas as emissoras de notícias reprisaram a voz trêmula, porém poderosa, de Emily. Palavras em repetição. Manchetes apareciam nas telas. Marido milionário tentou matar esposa grávida. Damien Trey exposto. Fraude, traição, tentativa de homicídio. A imagem cuidadosamente selecionada de Damien. Charme e sofisticação foram destruídos em uma única tarde. Fora de sua escritório, manifestantes se reuniram com cartazes que diziam: Justiça para Emily e chega de monstros milionários. Investidores. Retirou milhões da noite para o dia. As ações de sua empresa despencaram como uma pedra atirada ao mar. O nome de Damien, uma vez sinônimo de sucesso, agora era cuspido com veneno em todas as casas da cidade. Mas o golpe final não veio de Emily, nem dos investigadores de Alexander, mas de Roshani. Durante semanas, ela se distanciou, preocupada que sua reputação afundasse junto com a dele. Agora, com repórteres fervilhando como abutres, ela a viu. Oportunidade de sobreviver e puni-lo. Tarde da noite, Roshani apareceu em uma entrevista no horário nobre. Seu rosto perfeitamente emoldurado pelas luzes do estúdio. Seu tom ríspido, mas impregnado de falso arrependimento. Sim, ela admitiu. Eu estava em um relacionamento com Damien Trey, mas também fui manipulada. Ele me prometeu tudo. Casamento, fortuna, um futuro.
O que ele nunca me disse foi que estava lavando dinheiro, subornando funcionários e abusando da esposa. Quando descobri, fiquei horrorizado. As lágrimas de crocodilo dela brilhava, mas o que mais importava era o que ela revelaria em seguida. Ainda tenho provas, declarou Roxane, deslizando um flash. Atravessar a mesa até o anfitrião. E-mails, mensagens de texto, gravações. Damen se gabou. Sobre esconder dinheiro no exterior? Sobre silenciar funcionários que o questionavam? Até mesmo sobre garantir que Emily não seria um problema a mais. O estúdio engasgou, a internet explodiu e o império de Damian quebrou. Irreparável. De volta à sua cobertura, Damen atirou um copo contra a parede. Cacos espalhados pelo chão de mármore. Bruxa ingrata, rugiu ele. Seu reflexo no espelho estilhaçado. Mostrou um homem se desfazendo, olhos vermelhos, gravata afrouxada, sem arrogância. O telefone tocava sem parar com ligações de advogados, membros do conselho, até mesmo sua própria família, todos exigindo explicações que ele não tinha mais. Ele tentou revidar. Emitiu uma declaração pública alegando que Emily era instável e Roxane, uma ex-namorada amarga. Mas o dano foi irreversível. As imagens, os depoimentos, a documentação, tudo gritava mais alto que suas negações. Cada palavra que ele proferia só fazia. Ele parecia mais desesperado, mais culpado. Enquanto isso, a coragem de Emily inspirou uma onda de apoio. Vítimas de abuso. Escreveu cartas ao hospital agradecendo-lhe por falar abertamente. Mulheres que tinham sido silenciadas durante anos começaram a partilhar as suas histórias próprias online usando hashtags com seu nome. Emily se tornou mais do que uma sobrevivente. Ela era um símbolo e Alexander garantiu que Damen soubesse disso. Sentado em seu escritório, Alexander assinou os papéis finais com sua equipe jurídica. Amanhã. Bom dia, disse ele friamente. Damen Tran não perderá apenas sua reputação, ele perderá sua liberdade. Em sua cobertura, Damen serviu-se de outra bebida, com as mãos tremendo. Pela primeira vez em sua vida, ele era impotente. O império que ele construiu sobre mentiras, ganância e crueldade havia entrado em colapso. E a mulher que ele tentou apagar era agora a razão pela qual o mundo nunca o esqueceria. O tribunal estava lotado. Câmeras de notícias se alinhavam. Os degraus lá fora. Suas lentes famintas por cada quadro da queda de Damian Tran. Lá dentro, o ar estava denso com antecipação, do tipo que zumbia através das paredes de mármore como eletricidade estática. Fileiras de espectadores lotavam os bancos, jornalistas, ativistas, cidadãos comuns, todos esperando para ver justiça. Entregue. Emily sentou-se no banco das testemunhas, sua perna protética apoiada firmemente no chão, suas mãos cruzadas sobre barriga inchada. Ela usava um vestido azul marinho, simples, mas imponente, com o cabelo puxado para trás para revelar olhos que não tremia mais de medo. Esta não era a Emily que Damian tentará silenciar. Esta era a Emily que sobrevivera ao fogo e se reerguera mais forte. Damian sentou-se à mesa da defesa, com seu terno outrora perfeito. Amarrotado, o rosto pálido, mas desafiador. Seus advogados sussurravam freneticamente, folheando papéis, mas ele mal os ouvia. Olhos fixos em Emily, queimando com o mesmo veneno que ele carregava na plataforma do metrô. No entanto, pela primeira vez, ela não desviou o olhar. O juiz pediu silêncio. Senhora Tran, pode prosseguir. Emily respirou fundo, acalmando a voz. Meu nome é Emily Tran. Tenho 30 anos, estou grávida de 6 meses e... Homem sentado ali. Ela apontou para Damian. É meu marido. O homem que tentou me matar. Um murmúrio percorreu-o. Tribunal. O advogado de Damian levantou-se de um salto. Objeção mantida, o juiz disse bruscamente. A testemunha continuará. Emily contou tudo. Os anos de abuso emocional, o isolamento, a humilhação na gala. Sua voz falhou quando ela descreveu o empurrão em o metrô, o grito que ainda assombrava seus sonhos, o sangue que manchava os trilhos. Alguns espectadores enxugaram as lágrimas dos olhos, outros cerraram os punhos, a raiva palpável. E ainda assim,
Emily continuou, sua mão, roçando sua barriga enquanto eu estava deitado naqueles trilhos, sangrando, quebrado. Senti meu bebê chutar. Aquela vida me lembrou que eu tinha algo pelo que lutar. Damian queria que eu fosse apagada. Mas eu estou aqui. Eu sobrevivi. E vou garantir que ele nunca machuca alguém novamente. A promotoria exibiu as imagens da câmera de segurança. O vídeo granulado piscou. A tela, mostrando a mão de Damian empurrando Emily para a frente, seu corpo caindo nos trilhos. Suspiros encheram a sala. Damian mexeu-se desconfortavelmente, com o maxilar tenso. Então veio o testemunho de Roxane, sua voz ecoando de um depoimento gravado. Ela detalhou a corrupção de Damian, as contas no exterior, as ameaças que ele fez. Suas palavras, corte profundo, sem deixar margem para dúvidas. Finalmente, o promotor se voltou para o júri. Senhoras e senhores, isso não é apenas fraude ou abuso de poder. Isso é tentativa de homicídio. Damian Tran acreditava que sua riqueza o tornava intocável. Hoje, você tem o poder de provar que ele está errado. Os rostos do júri estavam sérios, os olhos pesados com o peso da verdade. Emily olhou para Damian uma última vez. Ela não sentiu medo, nem ódio, apenas encerramento. Ele tentou destruí-la, mas aqui estava ela, mais forte do que nunca. E quando o martelo atingisse, o mundo saberia que o império estava acabado. O tribunal estava em silêncio. Tão silencioso que Emily conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Os jurados voltaram para seus assentos, com rostos solenes e indecifráveis. Emily prendeu a respiração, com a mão apoiada na barriga, sentindo o ritmo constante do filho que ainda não havia nascido. Ela não estava apenas esperando por justiça para si mesma. Ela esperava justiça pela vida que Damian tentou apagar. O juiz a inocentou. Garganta. O júri chegou a um veredito. Uma mulher na primeira fila se levantou, segurando um pedaço de papel dobrado. Sim, meritíssimo. O escrivão aceitou o bilhete e o entregou ao juiz, que o leu antes de falar. Sua voz era firme, com o peso da finalidade. Quanto à acusação de tentativa de homicídio, culpada. Quanto às acusações de fraude e peculato, culpado. Pela acusação de agressão, culpado. As palavras caíram como um trovão, sacudindo-o. Muito ar. Suspiros e murmúrios irromperam no tribunal. O rosto de Damian ficou sem expressão. O maxilar tenso, as mãos apertando a mesa. Pela primeira vez, a arrogância desapareceu. Ele olhou. Não como um milionário, não como um homem de poder, mas como um animal enjaulado finalmente encurralado. Emily exalou, seu olhos se enchendo de lágrimas, não lágrimas de dor desta vez, mas de libertação. Durante anos, ela carregou sua crueldade como correntes em torno de sua alma. Agora que essas correntes estavam quebradas, ela voltou seu olhar para ele, firme e inabalável. O juiz Gavel atingiu uma vez. Damian Tran é condenado a 25 anos de prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 15 anos. Seus bens, incluindo propriedades e contas vinculadas a fraudes, serão apreendidos imediatamente. Repórteres se esforçavam para capturar cada detalhe. Câmeras disparavam, canetas riscavam furiosamente blocos de notas. Lá fora, a multidão rugia com a notícia se espalhando. A justiça havia sido feita. Damian se levantou de um salto, gritando. Isso não é. Acabou. Você vai se arrepender, Emily. Os seguranças o contiveram, forçando seus braços para trás. Ele lutou, mas foi inútil. A imagem dele sendo arrastado para fora do tribunal, algemado, logo seria espalhada em todos os meios de comunicação do país. Emily não hesitou com suas palavras. Ela sentou-se mais ereta, com o queixo erguido. Pela primeira vez, a raiva dele não a atingiu. Ricocheteou, sem sentido. Ela havia vencido. Alexander, sentado logo atrás dela, estendeu a mão e gentilmente a tocou. Ombro. Ela se virou, encontrando seu olhar firme, e em seus olhos, ela viu não apenas vitória, mas orgulho.
enquanto Damon desaparecia. Pelas portas laterais, Emily sussurrou suavemente para seu filho ainda não nascido. Estamos livres agora. Ele não pode mais nos machucar. O tribunal esvaziou-se lentamente, mas Emily permaneceu, saboreando o momento. A mulher, que foi empurrada para os trilhos do trem, que perdeu uma perna, que foi humilhada e descartada. Ela se tornou a mulher que se levantou no tribunal e derrubou um tirano. E quando o eco do martelo desapareceu, Emily sabia que isso não era apenas um terminando. Foi o começo de uma nova vida, construída na verdade, na coragem, liberdade. O quarto do hospital estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave de um abajur perto da cama. Emily embalava seu recém-nascido filha nos braços, com os olhos inchados de lágrimas, mas brilhando com uma paz que não sentia há anos. O pequeno bebê. Dedos se enrolaram nos dela, quentes e fortes, como se lhe prometessem que o futuro seria mais brilhante. Ela sussurrou, suavemente: "Você é meu milagre. Você me salvou tanto quanto eu salvei você." A entrega tinha sido longo e exaustivo, mas quando Emily ouviu o choro do bebê pela primeira vez, toda a dor desapareceu. Ela temeu por tanto tempo que a crueldade de Damon definiria a vida de sua filha. Mas agora, enquanto olhava nos olhos de sua filha, ela sabia que o oposto era verdade. Esta criança seria criada com amor, não com medo, com força, não com submissão. Uma batida na a porta interrompeu seus pensamentos. Alexandre entrou, carregando um buquê de lírios, seu sorriso terno, mas seus olhos cheio de emoção. Ele parou ao vê-la segurando o bebê, quase como se o momento em si fosse sagrado demais para perturbe. "Venha aqui", Emily disse suavemente, gesticulando para que ele se aproximasse. Ele se aproximou, colocando as flores na mesa antes de se inclinar para olhar o bebê. "Ela é perfeita", ele sussurrou, amarrando seu voz. Os lábios de Emily se curvaram em um pequeno sorriso. "Conheça Lily Grace Alexander." A garganta se apertou. Um nome lindo, assim como o da mãe. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala, carregado de palavras não ditas. Sentimentos. Emily olhou para ele, com os olhos brilhando. "Você fez tanto por mim, Alexander. Você me deu força quando eu não tinha nenhuma. Você ficou ao meu lado quando eu pensei que ninguém jamais faria isso. Não sei como retribuir." "Você não precisa", ele disse firmemente. Então, após uma pausa, sua voz suavizou. "Emily, eu não apenas admiro você. Eu amo você. Você. Eu te amei desde o momento em que te vi lutar pela sua vida naqueles trilhos. E se você me deixar, eu te amarei. Lily também. Estarei aqui, não como salvadora, mas como parceira." Lágrimas rolaram pelas bochechas de Emily, mas eram lágrimas de alegria desta vez. Ela pegou a mão dele, guiando-a para descansar suavemente sobre peito minúsculo de Lily. "Então fique", ela sussurrou. "Porque pela primeira vez, acredito que podemos construir algo real, algo seguro." Alexander se inclinou, dando um beijo carinhoso em sua testa. Naquele momento, o quarto do hospital não parecia mais um lugar de finais. Parecia um lugar de começo. Meses depois, Emily subiu no palco de uma gala beneficente organizada pela Alexanders Fundação. Ela usava um vestido esvoaçante, com a perna protética escondida por baixo, mas não se importava mais com quem visse. Lily estava segura, nos braços de uma enfermeira nos bastidores, e a voz de Emily ecoou pelo corredor. Uma vez me disseram que eu não valia nada, que minha vida não tinha valor. Mas estou aqui hoje como prova de que ninguém tem o direito para definir o seu valor, mas você. Para cada mulher que sofre em silêncio, sua voz importa, sua vida importa e você é mais forte do que pensa." O público levantou-se em aplausos estrondosos, alguns com lágrimas escorrendo pelo rosto. Emily sorriu, o futuro de sua filha brilhando diante dela, e sabia com certeza que ela não só havia sobrevivido, como também triunfado. "Então, aqui estamos, minha querida. Amigos, a história chegou ao fim. Mas se você ainda está aqui comigo agora,
Eu sei de algo na jornada de Emily. Tocou seu coração. Talvez tenha lembrado você de suas próprias batalhas ou de alguém. Você ama quem lutou na escuridão. A história dela não é apenas sobre traição ou dor. É sobre a força silenciosa que vive em todos nós, esperando para surgir quando a vida nos derruba. Os estoicos costumavam, dizem, o que atrapalha se torna o caminho. Emily perdeu muito. Seu casamento, sua perna, a vida que ela pensava ter. Mas nessa perda, ela descobriu a liberdade, a resiliência e a coragem de reivindicar um futuro que ninguém poderia tirar dela. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não fora dela. Eventos. Perceba isso e você encontrará força. E é exatamente isso que Emily fez. Ela não conseguia controlar a crueldade de Damian, mas conseguia controlar como se recuperava dela. E não é a mesma coisa. Para nós, nem sempre podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher como reagir, como crescer, como nos curar. A história de Emily é um lembrete de que você nunca é definida por suas cicatrizes. Você é definida pela sua coragem de seguir em frente. Então, se você está assistindo a isso e já se sentiu quebrado, lembre-se, você não está sozinho e não é impotente. Cura. É possível. A transformação é possível. E como Emily, você pode transformar sua dor em força. Se esta história falasse com você, reserve um momento para curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que precisa de esperança e se inscrever em nosso canal para mais histórias que curam e inspiram. Porque juntos, estamos construindo mais do que uma plateia. Estamos construindo uma família de sobreviventes, sonhadores e crentes. E quem sabe, talvez o seu. A história será a próxima que ajudará outra pessoa a encontrar sua força.